Nós não acreditamos que Jesus seja um semideus, mas sim, enquanto na terra, ele era absolutamente humano, mas nos céus, ele era filho unigênito do Criador. Por isso, um ser divino. Ele não era humano nos céus, ele era um ser divino, isto é, um Deus. Porém, é importante que entendamos o seguinte ponto a respeito do título da palavra Deus, que ela significa magistrados judeus. Segundo o Salmo 82, 1 e 6 diz: Deus está na Assembleia Divina, julga no meio de deuses. O Salmo 82, 6 diz: Vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós. Com respeito à palavra Deus, veja o que o trinitário Norman Geisler disse sobre esse assunto no livro Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. Ele disse ali, além disso, anjos bons às vezes são chamados de deuses, Elohim, na Bíblia. Segundo o Salmo 8,5, Hebreus 2,7. O verso em pauta, o Salmo 97,7, pode ser uma ordem para que os anjos adorem a Deus, tal como acontece no Salmo 148,2, onde diz: Louvai-o todos os seus anjos. Ele também disse, o Norman Geisler, trinitário, não é testemunha de Jeová. Inclusive nem gosta de testemunha de Jeová, pelo que parece. Diz ele assim: Jesus respondeu citando o Salmo 82,6, que diz: Eu disse, sois deuses. Este salmo dirige-se a juízes que estão julgando injustamente. O título deuses não é dirigido a qualquer um, mas somente àqueles juízes a respeito de quem Jesus disse que são aqueles para quem foi dirigida a palavra de Deus, segundo diz o verso 35 do salmo. Veja como é interessante o uso da palavra Deus no Salmo 82. Note que nesse salmo os juízes são chamados de deuses, conforme admite o próprio trinitário Norman Geisler. Obviamente, esses deuses do Salmo 82 são deuses subordinados, pois ninguém diria que os deuses desse salmo compõem um único Deus repleto de pessoas, algo semelhante ao conceito trinitário, várias pessoas no mesmo Deus. Certamente ninguém diria isso. Esses deuses do Salmo 82 são deuses titulados, são títulos, mas principalmente são deuses subordinados ao Deus Supremo. Vamos ler de novo o Salmo 82:1, que diz: Deus está na Assembleia Divina, julga no meio de deuses. E 82:6 diz: Eu disse, vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós. É importante que nós entendamos que esses deuses aqui não são nem deuses falsos, detalhe, nem deuses falsos, nem o único Deus verdadeiro, mas eles são deuses subordinados ao Deus verdadeiro. São deuses em um sentido diferente do modo como o Todo-Poderoso Jeová é Deus. Então, mais uma vez para reforçar, esses são deuses subordinados. Não são deuses falsos, não são Deus verdadeiro, são deuses subordinados, titulados. Então veja uma passagem bem interessante sobre como Jesus falou de sua própria divindade. João 10, 31 a 36. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. O 32. Disse-lhes Jesus: Muitas obras boas da parte de meu Pai vos tenho mostrado. Por qual destas obras ides apedrejar-me? Responderam-lhe os judeus: Não é por nenhuma obra boa que vamos apedrejar-te, mas por blasfêmia, e porque, sendo tu homem, te fazes Theos, que pode ser traduzida tanto Deus como um Deus. A maioria das Bíblias tenta te convencer de que a tradução correta é Deus com letra maiúscula. Mas veja como a Bíblia The Emphatic Diaglott, de Benjamin Wilson, traduz essa parte. Ela traduz um Deus. Diz ali, a God. E eu vou mostrar para você que Deus com letra maiúscula não faz sentido nesse contexto. Vamos ler de novo então, João 10, 31 a 36. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Disse-lhes Jesus: Muitas obras boas da parte de meu Pai vos tenho mostrado. Por qual destas obras ides apedrejar-me? Responderam-lhe os judeus: Não é por nenhuma obra boa que vamos apedrejar-te, mas por blasfêmia, e porque, sendo tu homem, te fazes Deus com letra maiúscula. Tornou-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei? Eu disse: Vós sois deuses. Se a lei chamou deuses aqueles contra quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis vós: Blasfemas, porque eu disse, sou filho de Deus? Segundo a Almeida Atualizada. Perceba que, ao ser acusado de blasfêmia pelos judeus, Jesus cita em sua própria defesa, justamente um salmo que fala de deuses subordinados, o Salmo 82. E esse, porém, é bem interessante. O Salmo 82 não fala do Todo-Poderoso Jeová como sendo Deus. O Salmo 82, conforme ficou bem claro, trata de deuses subordinados, titulados.
Assim sendo, se os judeus tivessem acusado Jesus de alegar ser Deus com letra maiúscula, isso é, o Deus Supremo, a resposta de Jesus não faz nenhum sentido. Por que não? Porque, de um lado, os judeus estariam supostamente acusando Jesus de blasfêmia por Jesus supostamente alegar ser o Deus Supremo, e em resposta, Jesus citando o Salmo 82, que diz: "Eu disse, vós sois deuses". Então, se os judeus tivessem acusado Jesus de ser o Deus Supremo, ou de alegar ser o Deus Supremo, Jesus, ao responder usando o Salmo 82, que fala de deuses subordinados, teria fugido do assunto. E nisso, qualquer um daqueles judeus poderia ter dito em resposta a Jesus: "Jesus, tu não estás entendendo nossa acusação contra ti. Nós não estamos te acusando de ser um daqueles deuses lá do Salmo 82. Nós estamos te acusando de alegar ser o Deus Supremo." E assim Jesus teria perdido o argumento. Jesus teria usado uma falácia do espantalho, por assim dizer. Ele teria fugido do assunto, fingido que não tinha entendido a questão. Mas agora veja como faz mais sentido o modo como a tradução do Novo Mundo traduz esse versículo, assim como também a tradução The Emphatic Dialogue de Benjamin Wilson, que eu citei anteriormente. Diz assim, tradução do Novo Mundo: "Mais uma vez, os judeus apanharam pedras para apedrejá-lo. Então Jesus lhes disse: por qual dessas obras vocês vão me apedrejar? Os judeus lhe responderam: nós não vamos apedrejá-lo por uma boa obra, mas por blasfêmia, pois você, embora seja um homem, se faz um Deus. Jesus lhes respondeu: não está escrito na sua lei? Eu disse: vocês são deuses? Se aqueles contra quem se dirigiu a palavra de Deus foram chamados de deuses, e as escrituras não podem ser anuladas, vocês dizem a mim, a quem o Pai santificou e enviou ao mundo: você blasfema, porque eu disse, eu sou filho de Deus? Segundo diz a tradução do Novo Mundo. Veja que somente agora a resposta de Jesus faz sentido. Em outras palavras, os judeus não estavam e nem poderiam estar acusando Jesus de alegar ser o Deus Supremo, porque se fosse assim, conforme vimos, então Jesus teria fugido do assunto, fugido do foco da questão. Jesus teria usado a falácia do espantalho. Pois bem, mas por que eu estou apresentando essa informação? Por causa do meu argumento final que vem agora. Perceba que os judeus acusaram Jesus de alegar ser um Deus e que isso era para eles blasfêmia. No entanto, em sua defesa, Jesus poderia ter citado qualquer um dos textos das escrituras hebraicas que aplicava a palavra Deus a Jeová, o Todo-Poderoso. Não obstante, o texto que Jesus cita para falar de sua própria deidade é o texto mais curioso possível para um trinitário. Por quê? Porque Jesus cita justamente o Salmo 82 em defesa de sua própria divindade e deidade. E agora vem a questão que os trinitários nunca respondem debaixo da perspectiva trinitária. Por que é que o próprio Jesus compara a sua própria divindade e deidade à deidade e divindade dos deuses subordinados mencionados no Salmo 82? Em outras palavras, por que é que Jesus falou em sua própria defesa como um Deus subordinado, assim como eram os deuses do Salmo 82? O dia que você conseguir me explicar isso debaixo de uma cosmovisão trinitariana e com lógica, eu dou a minha palavra de que eu passarei a respeitar a doutrina da Trindade.